Eu sei que a maioria de nós anseia por bênçãos especiais. Nós queremos alcançá-las. E há muito tempo nós estamos esperando por elas e orando por elas. Mas o maior impedimento das bênçãos de Deus hoje, na vida do seu povo, é o espírito de murmuração. Como que eu sei disso? Porque Israel peregrinou à toa, 40 anos no deserto. Eles poderiam ter possuído a terra prometida em menos de 30 dias, desde que partiram do Egito. Mas por causa desse espírito de murmuração, Deus fez com que eles demorassem mais 40 anos no deserto. 40 anos até adentrar a terra da promessa. Moisés representava a severidade da lei de Deus. Mas Josué, meus irmãos, ele já representava a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer viver da graça ou você quer viver da lei? Você quer viver debaixo da graça de Deus ou da lei de Moisés? João 1,17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a boa notícia é que este Josué, ele era uma figura, um simbolismo do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. Não é à toa então que o nome Josué é o nome Jesus em hebraico. E o nome Jesus é o nome Josué na língua grega. Porque realmente Josué era uma pré-figura do Senhor Jesus Cristo. A terra de Canaã, ela foi dividida entre as 12 tribos de Israel. E esta terra representa a nossa vida espiritual, a vida espiritual da igreja. Porque assim como Israel do passado, a igreja do presente, ela também possui terras para serem conquistadas. E nós estamos fazendo isso justamente através de missões e do evangelismo. Mas no meio do caminho, muitos, não poucos crentes, estão reclamando e deixando de conquistar. E quais são as maiores reclamações? Primeira de todas, eu não tenho oportunidades na igreja. Os pastores não gostam de mim. A igreja fala muito sobre dízimos e ofertas. Eu não preciso participar de todos os cultos, e a lista seria infindável de reclamações que nós estamos fazendo, ao invés de conquistarmos o que Deus tem nos prometido. E essas reclamações, além de não serem produtivas, elas revelam nosso verdadeiro caráter. Ao invés de conquistadores, nós nos tornamos reclamadores. E geralmente quem reclama não está com o seu coração firmado na obra de Deus. Assim como Moisés, Josué também precisou lidar com os reclamadores de sua época, de Israel, sua própria tribo, sua própria família. A tribo de José, a maior de todas as tribos, lhe trouxe uma lista de reclamações e o acusaram de injustiça e de favoritismo. O perigo foi tão grande que Josué poderia ter sido deposto. Ele poderia ter perdido o seu cargo de primeiro líder de Israel, e a conquista da terra prometida teria sido mais uma vez adiada, talvez por mais 40 anos. Veja o perigo que aquelas pessoas estavam correndo, por causa do espírito de reclamação. Eles já haviam adentrado a terra prometida, eles já tinham tomado posse de parte daquela terra, mas por causa desse pecado de murmuração, eles poderiam ter colocado tudo a perder. Porém Josué combateu aquele espírito de murmuração antes que fosse tarde demais. E o que Josué fez diante da reclamação de sua tribo? Ele tomou 3 atitudes, que é o que nós vamos fazer aqui nesta noite. Primeiro, ele responsabilizou os murmuradores. Chegaram com uma lista de reclamações e Josué disse: não é comigo, é com vocês. Segundo, ele redirecionou os murmuradores. Ele mostrou o que eles poderiam fazer para resolver aquela questão. E terceiro, ele revigorou os murmuradores que estavam desanimados, que estavam enfraquecidos. E Josué resolveu abençoá-los e fortalecê-los. Então, meus amados irmãos, nessa primeira noite,
Josué responsabilizou os murmuradores. Veja mais uma vez comigo o verso 15. E disse-lhes Josué, eles vieram reclamar, e Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta para ti lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Em outras palavras, vocês estão dizendo que o lugar onde vocês moram é muito pequeno. Então, olha lá em cima, tem mais espaço, mas cabe a vocês fazerem a sua parte. A reclamação era o fato que a tribo de José, apesar de ser a maior em Israel, e ganhar uma porção do mesmo tamanho das demais tribos de Israel. Então eles consideraram aquela repartição um ato de injustiça por parte de Josué. Mas Josué se voltou para eles e mais ou menos disse: se vocês acham a sua terra pequena, subam ao bosque, conquistem mais terras que lhes sejam necessárias. Em outras palavras, parem de reclamar e trabalhem. Amém, irmãos? Parem de reclamar e façam a sua parte. Josué não aceitou a culpa. Antes disse que eles só não tinham mais porque eram medrosos. Não queriam trabalhar e não queriam enfrentar as oposições, não queriam enfrentar os inimigos. E o mesmo acontece conosco, irmãos, nos dias de hoje. Há muitas pessoas que estão reclamando da falta de oportunidades, quer seja na igreja, quer seja no mercado de trabalho, quer seja em outros lugares, mas não fazem nada para merecê-las. Josué disse: se tão grande povo és, sobe ao bosque. Vocês não estão dizendo que são grandes? Ou seja, você mesmo faz a sua oportunidade e não precisa e não pode colocar a culpa em outras pessoas. Veja 2 pecados inerentes de quem vive murmurando: orgulho e insatisfação. Verso 14 fala do orgulho daquela tribo: sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. A tribo de José não só se considerava a maior, mas também a melhor tribo de Israel, e ainda usaram a Deus para defender a sua tese, usaram a Deus para defender o seu orgulho, para defender a sua prepotência. Mas, irmãos, nós sabemos que no reino de Deus não há ninguém maior e muito menos melhor. Jesus disse: mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Josué sabia então que estava lidando com a prepotência da sua família, estava lidando com o orgulho daquela tribo. Nunca me esqueço de um jovem pregador que foi premiado após um certame de pregações. Ele participou de um certame e ele foi premiado, ele ganhou o certame. E no dia da entrega do troféu, aquele jovem com a boca cheia disse para a igreja: eu sabia que eu iria vencer por causa da minha preparação acadêmica. E quando ele disse isso, todos na plateia entenderam o erro dos juízes e o orgulho daquele rapaz. Alguns anos mais tarde ele se casou e ele teve filhos, e não muito tempo depois ele abandonou a família para morar com outro homem. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Geralmente a pessoa que sofre de orgulho acirrado, ela enfrenta muitas derrotas na vida, familiar, espiritual, empresarial e física também, pois a queda sempre será o seu destino. Josué se sentiu mal quando ouviu seus próprios irmãos dizendo: sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. Então eles usaram as bênçãos de Deus para se vangloriar, para dizer que eram merecedores de maiores bênçãos que as demais tribos de Israel.
Por isso que em nossa igreja, as pessoas não ocupam cargos porque fizeram o seminário, o instituto bíblico, ou porque cursaram uma faculdade, não, mas elas ocupam cargos quando amam a igreja e são fiéis. Amém, irmãos? Paulo apóstolo disse: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Veja então, José responsabilizou a sua tribo e disse: se vocês forem fiéis o suficiente, podem conquistar novas terras, não precisam ficar reclamando. E além do pecado de orgulho, o pecado de insatisfação, pois que as montanhas de Efraim te são estreitas. Eles não estavam satisfeitos com as montanhas que tinham, eles reclamavam que eram pequenas. Esta tribo já possuía um lugar fixo, mas ela não estava satisfeita, queria mais, queria mais. Podemos observar que toda reclamação que eu e você fazemos, que outros estão fazendo, é resultado de insatisfação. Famílias insatisfeitas, trabalhadores insatisfeitos, membros da igreja insatisfeitos, e o pior de tudo é quando pessoas estão insatisfeitas com a própria vida delas. A má notícia, irmãos, é que o mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, nós não somos perfeitos. Então, como podemos vencer este pecado de insatisfação? Hebreus 13:5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Conheci um jovem seminarista, cujo desejo, cujo maior sonho era o de ser pastor de uma grande igreja. Durante o seminário ele sonhava em ser pastor de uma grande igreja. E alguns anos depois, o seu sonho foi realizado. Ele acabou sendo empossado pastor de uma das maiores igrejas da região. Porém, 2 anos depois, ele estava chorando e falando para os seus amigos: eu era feliz e não sabia. Eu era mais feliz como pastor assistente, eu era mais feliz como segundo homem. Eu não estou suportando a carga, o fardo de ser o primeiro homem. Satisfação, irmãos, é a receita de Deus para a verdadeira felicidade. Nunca queira possuir, nunca queira conquistar nada além do que Deus tem preparado para você. Paulo disse: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Minha esposa é testemunha. Quando nós fomos para Goiânia, Goiás, nós iniciamos uma igreja dentro de um barracão, de uma edícula, no fundo de nossa casa. E eu disse para minha esposa: nós vamos ficar aqui alguns anos, talvez uns 5 anos, dentro deste barracão. Mal sabia eu que em 1 ano, nós já teríamos mais de 70 pessoas frequentando aquele barracão. Mal cabiam dentro do barracão. Em menos de 3 anos, nós já éramos uma igreja com mais de 200 pessoas. Amém, irmãos? Amém. Mas não havia ambição em nós. Foram resultados naturais, resultados de trabalho, resultados de oração e principalmente resultados da vontade perfeita de Deus. Nós seríamos felizes dentro do barracão, tanto quanto dentro de um prédio maior. Josué responsabilizou os murmuradores, que vieram a ele com o pecado de orgulho e de insatisfação. E em segundo lugar, Josué redirecionou os murmuradores. Sabe, irmãos, na linguagem dos negócios, existe uma frase que foi cunhada por um diretor bem antigo da IBM. Em inglês é chamada Monkey on my shoulder. Macaco nos meus ombros. Monkey on my shoulders. O que significa essa expressão, monkey on my shoulders? Significa que pessoas ficam trazendo os problemas delas para nós e colocando os problemas que são delas no nosso ombro. Mas nós não somos Deus,
Nosso ombro é estreito, só Deus tem costa larga. E então as pessoas estão tirando a nossa capacidade de produção, porque elas estão jogando problemas delas sobre nós. E a lição que aprendemos é que nós não devemos pegar macaco dos outros. Cada um precisa cuidar do seu próprio macaco. Caso contrário, você chega no final do dia e você descobre que não produziu nada. Josué fez exatamente isso. Tentaram jogar macacos para cima dele, e ele disse: aqui não. Ele mostrou a solução, deu direção, mas não tomou posse de um problema que não era dele. Amém, irmãos? E disse-lhes Josué: se tão grande povo és, veja que Josué usou o próprio argumento deles. Sobe ao bosque, e ali corta para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns. A tribo de José veio com uma reclamação, mas saiu de lá com uma direção. Josué lhes mostrou o que eles deveriam fazer: trabalhar, cortar madeira, abrir caminho, porque o melhor antídoto contra o espírito de murmuração é o trabalho. O ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo, é verdadeiro. Uma senhora vivia a reclamar, reclamava de tudo e de todos, reclamava da vida. Nada estava bom, apesar de que tudo estava certo. O pastor pediu mais uma vez que ela visitasse os enfermos, que ela visitasse os necessitados da igreja, prometendo que isso curaria a sua ansiedade. Na primeira semana, ela já não tinha mais dor de cabeça e ela não se lembrava mais das suas lamúrias. Ao dizer para os seus irmãos desanimados: vão trabalhar, Josué então descobriu duas verdades. Eles não queriam trabalhar, e eles sabiam o tempo todo o que deveriam fazer, mas não fizeram. Primeiro, eles não queriam trabalhar. Josué disse: sobe ao bosque, e ali corta para ti lugar na terra. Imediatamente, eles deram desculpas. Eles queriam mais terras, mas eles não queriam ter o trabalho de conquistar aquelas terras. Subir as montanhas era muito difícil. Mais difícil ainda era abrir clareira na terra dos inimigos. Aí Josué descobriu rapidamente o problema deles: frieza espiritual. Eles não queriam se envolver na conquista da terra como as demais tribos se envolveram. O irmão João Henrique, que não está aqui hoje à noite, está pregando numa outra igreja. Ele nos disse que no início da missão Rocha Eterna aqui no Brasil, apareceram muitos homens entusiasmados e dispostos a se tornarem missionários com Rocha Eterna. Eles iriam para as igrejas levantar sustento, e depois eles iriam pregar o evangelho nas penitenciárias do Brasil. Mas antes de aceitá-los, a missão Rocha Eterna do Brasil teve uma ideia brilhante, e exigiu que primeiro trabalhassem como voluntários pelo período de 1 ano, e que fossem preparados através de um curso que a própria missão lhes daria. Resultado: depois de 5 anos, só havia 4 missionários trabalhando debaixo do Rocha Eterna, mas eram 4 missionários de valor, eram 4 verdadeiros homens de Deus, e um deles trabalhou tanto, mas trabalhou tanto, que até sofreu problemas cardíacos, enquanto ministrava a palavra de Deus na cidade de Curitiba. Pessoas estão fugindo do trabalho, pessoas estão fugindo do perigo, murmuram que não estão tendo oportunidades, murmuram que estão sendo injustiçadas, mas não têm coragem de subir o morro e cortar as árvores. Porém, não se engane, eles já sabiam o que deveriam fazer. Veja o verso 16. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam. Na maioria das vezes, quando procuramos os nossos pais para pedir conselho, nossos pastores, nosso chefe, nós já sabemos o que é preciso fazer, principalmente
quem já conhece a Bíblia, a palavra de Deus. Nós já sabemos, porque o Espírito Santo já nos mostrou. Portanto, a questão não é saber o que fazer, nós sabemos, mas é fazer o que já sabemos. Os filhos de José sabiam dessas montanhas, mas eles não tinham coragem, nem vontade para conquistá-las. Uma esposa me disse: pastor, eu e meu marido precisamos muito de aconselhamento. Mas ele me disse que não adianta, ele já sabe tudo que o senhor vai dizer. E eu disse para ela: é verdade, ele sabe mesmo, mas o problema é que ele não quer fazer. Josué foi muito inteligente. Aquelas pessoas vieram com problemas absurdos, mas Josué lhes deu uma tarefa de casa, um dever de casa. Só voltem aqui depois da tarefa feita. E eu faço muito isso. Eu gosto muito do ministério de aconselhamento. A maioria das pessoas que me procuram é sempre do sexo feminino. Poucos homens me procuram para aconselhamento, mas eu gosto muito de aconselhamento. Mas as pessoas que eu estou aconselhando precisam fazer o dever de casa também. Eu sempre dou um dever de casa para elas. Ou é a leitura de um livro, ou é a escrita de uma carta, ou é uma visita, ou é uma conversa com alguém. Eu sempre dou uma tarefa de casa. Caso contrário, eu digo: não há razão para continuar o aconselhamento. Eu não acredito em aconselhamento passivo. Amém, irmãos? E Josué também não acreditava. Ele aconselhou a sua tribo e disse: agora vão e façam, depois voltem aqui. Por isso Josué os responsabilizou e Josué redirecionou os murmuradores. E em terceiro e último lugar, Josué revigorou os murmuradores. Veja o verso 16: as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale. Já tentou ajudar uma pessoa que só acha dificuldade em tudo que você propõe? Tudo é difícil, tudo é impossível. Elas não enxergam uma luz no final do túnel. Geralmente as pessoas que reclamam muito são pessoas desanimadas e são pessoas inseguras. E Josué, ao invés de alisar, passar a mão na cabeça do desanimado, repreendeu. Mas Josué também encorajou. Hebreus 12:13 diz: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Isso quer dizer encorajar e animar as pessoas. Você sabia que mais de 80% do nosso trabalho eclesiástico é animando pessoas, é encorajando pessoas? Quantos já perceberam isso? Pessoas necessitam ser encorajadas. Isso é verdade tanto no Velho como no Novo Testamento. O trabalho principal dos profetas e depois dos apóstolos era o de encorajar pessoas a não desistirem do caminho de Deus, permanecerem firmes até o final da vida, servindo a este Deus. Duas áreas que os filhos de José precisavam ser animados: gratidão e coragem. Eles disseram: as montanhas não nos bastariam. Eles não eram gratos pelo que Deus já havia lhes dado. E gratidão, meus amados, é a capacidade de reconhecer um benefício recebido, quer seja de Deus ou dos homens, e um favor prestado. Os filhos de José não olharam para trás para ver o que eles já haviam recebido da parte de Deus. Eles olharam apenas para frente e viram o que eles ainda não tinham. A Bíblia ensina que não devemos ficar olhando para as derrotas do passado, mas também não precisamos esquecer as vitórias do passado. Amém, irmãos? Não podemos esquecer das bênçãos do passado. Alguém sabiamente disse: quando agradecemos a Deus por suas misericórdias, elas se prolongam. Se você quer mais misericórdia de Deus, agradeça mais por elas.
Quanto mais grato você for pelas misericórdias de Deus, mais tempo elas demorarão na sua vida. E assim também, quando agradecemos a Deus pelas provações, pelo sofrimento, eles terminam. Amém, irmãos? Deus quer ver gratidão em nossas vidas. Ele quer ver que somos gratos pela igreja que Deus nos deu. Ele quer que sejamos gratos pela família que Ele nos deu, pela vida que Ele nos deu. Mas além de gratidão, coragem também. Eu não me considero uma pessoa corajosa, mas eu posso olhar nos seus olhos e lhe prometer, minha família como testemunha, que eu não tive medo algum durante a pandemia. Mas eu sei que isso veio de Deus. À meia-noite eu fui chamado para ajudar um casal cuja esposa havia desmaiado. Ele me liga e diz: nenhuma ambulância quer vir nos buscar, nenhum taxista, nenhum motorista de Uber. Foi bem no meio da pandemia, no pior momento, que a mídia mais amedrontou a população. Eu olhei para minha esposa e disse: eu sou pastor, amém, irmãos? E Deus me deu muita paz, e eu fui buscá-los. Na época, pensando que ajudaria alguma coisa, minha esposa: coloque 2 máscaras. Coloquei, quase morri sufocado. Abri todas as janelas do carro, e cheguei na casa do casal, e realmente a mulher, ela estava fervendo de febre, desmaiada, talvez em um semicoma. E quando nós a pegamos para levá-la para o carro, foi difícil, porque ela estava muito quente, mas a colocamos no carro, a levei os 2 para o hospital, cantei pneu, quando eu parei na frente do hospital, e falei com bastante autoridade, para que o casal fosse atendido, e foram atendidos, e graças a Deus, nenhum deles padeceu, amém, irmãos? Voltei para casa, e tanto quanto eu saiba, não peguei a Covid. Mas esse espírito de coragem vem de Deus. Antes da Covid, a igreja em Goiânia já brincava muito comigo, me chamava de germifóbico, né? Porque eu sempre usei o álcool dentro do meu carro. Depois de todos os cultos, depois de cumprimentar todas as pessoas, eu sempre entro no meu carro e eu sempre higienizo as minhas mãos, era o meu costume. Agora ninguém acha isso estranho, né? Porque todos pegaram esse costume. Todos agora têm esse costume. Um amigo nosso, cujo nome eu não vou citar jamais, ele visita as penitenciárias, cumprimenta todas as pessoas e, inadvertidamente, sem perceber, molha o dedo depois na língua para poder mudar as páginas da Bíblia. E quando a gente olha para aquilo, eu sinto aflição, porque ele cumprimentou muitas pessoas. Mas sabe de uma coisa? Ele está muito saudável, tem mais saúde que um coco. É Deus protegendo, amém, irmãos? Não tem outra explicação. Mas coragem. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale. Eles queriam mais terras, porém estavam com medo dos carros de ferro que os seus inimigos possuíam. Aí Josué os encorajou no versículo 17. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens. Você não me disse que é um povo grande? Então do que você tem medo? Em outras palavras, não ore por uma vida fácil, mas ore que Deus lhe dê forças para enfrentar o que for necessário. Não ore por um trabalho fácil, mas ore que Deus lhe dê capacidade para fazer o que vier às tuas mãos. Os filhos de José queriam fugir dos problemas, queriam fugir das responsabilidades,
Josué disse: não fujam não, vão em frente. Concluindo, como podemos lidar com o espírito de murmuração? Josué repreendeu os murmuradores por seus problemas, mas ao mesmo tempo lhes deu direção e encorajamento. O problema é que eles não aceitaram. Eu não me importo que pessoas sejam murmuradoras, mas se vão alugar os meus ouvidos, então precisam ouvir os meus conselhos. Amém? Caso contrário, não alugue os meus ouvidos. Mas se vão vir para mim para reclamar, precisam seguir conselhos. Infelizmente a igreja, qualquer igreja, é um criadouro de murmuradores. Não é, irmã Márcia? Irmão Hélio, nós que estamos na igreja há décadas. Vocês que vieram de outras igrejas, a igreja não é um criadouro de murmuradores? As pessoas reclamam de tudo e de todos. Murmuramos quando está calor demais. As pessoas ficam mandando mensagens no WhatsApp lá para os irmãos da sonoplastia. Reclamamos quando está frio demais. Murmuramos por coisas pequenas e murmuramos por coisas grandes. Mas sabe o que nós aprendemos nesta noite? Não adianta reclamar. Não é produtivo. Na verdade, é destrutivo. Então veja qual é o apelo que nós vamos fazer nesta noite. Você não é obrigado a participar deste apelo, mas faria bem se participasse. Vamos prometer a Deus que, a partir de hoje, os nossos lábios serão selados contra o murmúrio. Filipenses 2,14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Essa semana falamos sobre jejum. Não existe jejum apenas de alimento. Aliás, esse é o menos importante. O jejum mais importante aos olhos de Deus é a abstinência do pecado. Então eu quero propor um jejum de 30 dias contra a murmuração. Porque murmuração é um vício. Eu estava explicando para os jovens hoje cedo que quando nós criticamos pessoas, reclamamos de pessoas, murmuramos da nossa situação, isso nos causa prazer. O cérebro produz o hormônio ocitocina, que é o hormônio do prazer. Isso quer dizer que há prazer em murmurar, há prazer em reclamar, há prazer em criticar, há prazer em perseguir pessoas. Senão nós não faríamos isso. Então eu quero propor que por 30 dias você faça a abstinência deste prazer. O da murmuração, o da crítica e o da reclamação. Mas é um vício tão impregnado que você vai cair de vez em quando. E na hora que você cair, você confessa, se arrepende, peça perdão e começa tudo de novo. E não desista dessa luta por 30 dias. Nós vamos encerrar esse jejum no último domingo do mês de maio. E depois disso não falamos mais sobre o assunto. Você aceitaria este desafio? Pastor, por que a igreja não faz um dia inteiro de jejum? Por que o senhor não chama a igreja para jejuar, todos se abstendo de alimentos, orando especificamente por um projeto? Estou fazendo isso agora, mas não é abstinência de alimento, até porque nem todos podem abster-se do alimento. Mas que tal todos se afastarem da murmuração? Isso inclui inclusive a política. Porque na neuroplastia,
Tudo que você fala, você está acostumando a sua mente àquilo. Tudo que você fala contra os políticos, contra a economia, tudo que você murmura, vai afetar o seu cérebro. E não faz diferença nenhuma, né? Os políticos nem ficam sabendo que você existe. Então, se você aceitar esse desafio, gostaria que todos se colocassem em pé. E eu espero que o altar seja pequeno demais para todos.